Atos é muito longo. Durante algum tempo nós vamos observar como é ser uma igreja que se parece com uma igreja clássica, antiga, mas é atual. Mas antes de ler, vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por tua palavra. E o que eu te peço é que a tua palavra fale em nosso coração hoje, que nós possamos ser transformados por ela e que nós possamos fazer com que ela gere frutos em nossa vida na próxima semana e que as pessoas que passarem por nós possam perceber que a tua palavra tem feito efeito em nossas vidas, em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Atos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. E aí depois você mantém sua Bíblia aberta. Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Para falar sobre igreja de modo geral, nós devemos começar a responder algumas perguntas do tipo: será que a igreja de hoje, do século 21, se parece com a primeira igreja, com a igreja do século 1? Será que a igreja atual tem alguma semelhança com a igreja dos primeiros tempos? E para refletir isso, nós temos que refletir outra coisa. O quê? Que Jesus não deixou outra coisa na terra que não seja a sua igreja. Jesus não deixou roupas, Jesus não deixou os seus sapatos, Jesus não deixou nenhum escrito seu nessa terra. A única coisa que Jesus deixou na terra foi a igreja. E queira o mundo ou não, o único organismo que pode se dizer representante de Jesus na terra é a igreja. O governo não pode, as instituições não podem, os movimentos não podem. Apenas a igreja pode se dizer representante de Cristo na terra. Porém, sem distinção de placas. Presta atenção. A igreja verdadeira não é a casa de paz. A igreja verdadeira não é a Assembleia de Deus, não é a batista, não é a presbiteriana ou qualquer outra denominação. E aliás, qualquer igreja que se porta se dizendo ser a única representante de Deus na terra, como tem algumas, deve ser considerado uma seita. Então, casa de paz, assembleia, batista, presbiteriana, quadrangular, todas são placas que contêm a igreja de Deus dentro delas. Então, se a placa não é a igreja, o que é a igreja? Para responder isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 12. Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 12, para respondermos quem é a igreja. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis,
diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, que ele nos concebeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o seu conselho e da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A igreja é placa? Não. Quem é a igreja? A igreja são os representantes de Cristo que estão contidos nesse texto. O quê? Fomos predestinados, ou seja, nós antes de acontecer, já éramos. Antes de nascer, já estávamos. Fomos lavados. Fomos chamados segundo o propósito do Senhor para realizar a nossa vontade? Não, a vontade dele. Então toda a igreja ou toda placa que se julga ser a igreja de Jesus e não atende nenhum desses requisitos, ou só atende parte desses requisitos, não pode ser considerado igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem que estar contida nessas 4 linhas. A igreja de Jesus deve ser lavada, remida, e ela deve fazer a vontade de Deus. Obviamente, a igreja tem um sistema de funcionamento, ou seja, toda igreja também é uma organização. Por exemplo, nós estamos falando sobre vender tropeiro, bazar, essa conversa toda, para que possamos ter documentação para funcionarmos. Porque toda igreja precisa funcionar em certo ponto como empresa. 2 vezes por ano, fazemos uma reunião extraordinária para falar o que entra e o que sai. Porque somos uma igreja e devemos prestar conta a vocês que colaboram conosco. Porque somos também uma organização. Mas a igreja não pode ser só uma organização. A igreja precisa ser mais do que uma organização. Ela precisa ser um organismo vivo, crescente e independente de placas. Por exemplo, quando nós vamos para os países perseguidos, não existe organização. Se pegarmos a China, por exemplo, que é um país perseguido, apesar da mídia dizer que não é, sabe como as igrejas funcionam lá? Elas só funcionam conforme o governo permite que elas funcionem. Então, o governo quer saber o que o pastor vai pregar, o governo quer saber o que o pastor vai falar. Eu vi um vídeo a semana passada de que já na Espanha, se eu não me engano, já estão querendo prender pastores que pregam contra aborto. Daqui a um tempo na Europa, que já é pós-cristianismo, já vive um período pós-cristianismo, daqui a pouco vai ser proibido de pregar o evangelho, ou seja, não terão documentação. Mas ainda assim, essas igrejas precisam ser organismo vivo. E não se espante, na China é proibido o evangelho, mas é uma das igrejas que mais crescem no mundo hoje, apesar de ser proibido. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo, crescente e que independe de placas. Está comigo, irmão? Amém. Então, nós descobriremos nessa série como é ser igreja. E, basicamente, nós nos perdemos no contemporâneo, no que é ser igreja. E a igreja hoje se resume em quantas cadeiras tem, se tem ar-condicionado, se a cadeira é acolchoada, se a sala kids comporta o filho, se tem estacionamento, e tudo isso é bom, mas a igreja não pode ser definida por aquilo que ela tem em sua estrutura. E como nós nos perdemos no contemporâneo, nós temos que voltar para o clássico.
como nós nos perdemos como fazer igreja hoje, nós temos que voltar para como a igreja se iniciou. E nada melhor do que usarmos a Bíblia Sagrada para isso. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada a autoria dela não foi vinda de homens, mas foi vinda de Deus, que escolheu aproximadamente 40 homens ao longo de 1.600 anos para escrever a sua história. A história que Deus queria que fosse escrita. Dentre eles reis, dentre eles profetas, dentre eles muitos eruditos. Mas dentre esses homens também estava um homem chamado Lucas, que não caminhou com Jesus, mas escreveu um dos evangelhos sobre Jesus. Por quê? Porque ele não caminhou com Jesus, mas caminhou com Paulo. E com Paulo ele se converte. Paulo o chama em Colossenses de um médico amado, ou seja, Lucas não era um homem qualquer, ele era um médico. E além de ser um médico, ele era um amigo próximo de Paulo. Inclusive, se converteu ao ouvir Paulo pregar, o que também talvez não seria difícil, dada a envergadura de Paulo. E além de tudo, Lucas era um exímio historiador. Um homem que escrevia muito bem. Historiadores admiram Lucas pelos seus detalhes, por aquilo que ele escreve nos seus textos, na sua carta. E essa carta de Atos foi escrita aproximadamente entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. E ao que parece, essa carta tinha um endereço e uma fidelidade, e uma finalidade. E para isso eu quero que você volte lá no livro de Atos, no capítulo 1, com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler o versículo 1 novamente, que diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Qual era a finalidade? Quem estava recebendo a carta de Lucas? Alguém chamado Teófilo. E aí Lucas diz: eu escrevi uma primeira carta a você, Teófilo. E qual é a primeira carta? A primeira carta é o livro de Lucas. Ele escreve a primeira carta de Lucas, ele escreve a Teófilo. E aí, na sua carta, no capítulo 1, ele está dizendo que está escrevendo a Teófilo, dizendo as coisas que Jesus estava fazendo. E quem é esse tal de Teófilo? Quem é esse homem que recebeu essa carta? Nós não sabemos ao certo quem era esse homem, mas sabemos que a palavra Teófilo quer dizer e significa aquele que ama a Deus. Mas um homem chamado Teófilo recebeu essa carta. Não sabemos se era convertido, ou se era alguém que Lucas queria converter, se era alguém que Lucas estava evangelizando. Mas a Teófilo, Lucas escreveu essa carta. E aí ele diz: eu escrevi a primeira carta dizendo que Jesus fez muitas coisas. Mas uma dessas coisas que Jesus fez foi ensinar. Presta atenção, irmão. Uma das coisas que Jesus fez foi ensinar. Então, Jesus curou enquanto esteve na terra? Sim. Jesus fez milagres enquanto estava na terra? Sim, e continuou fazendo milagres até hoje. Jesus fez muitas coisas, muitos prodígios? Sim, mas o principal alvo de Jesus, o que ele fazia com muita maestria e durante boa parte do seu tempo é ensinar. Por quê? Porque apenas o ensino do evangelho real é capaz de fazer com que qualquer ser humano tire a venda dos seus olhos. Jesus pode curar, pode libertar, pode fazer milagres, mas apenas o ensino do evangelho conciso, periódico e verdadeiro do evangelho faz com que o homem possa se converter ao que Jesus disse e ao que Jesus fez. Qualquer coisa que seja longe disso não passa de religiosidade. Preste muita atenção. A igreja pode curar, no sentido... A igreja pode usar esse chamatriz, né? Vem aqui que nós vamos te curar. Vem aqui que aqui tem libertação. Vem aqui porque aqui tem milagre. A igreja pode fazer tudo isso e está tudo bem. Mas se a igreja não ensina um verdadeiro evangelho, ela não está pregando o que Jesus nos orientou a pregar. Porque a única coisa capaz de fazer o homem retirar a venda dos seus olhos é o
evangelho. O homem pode ser curado de câncer terminal, como tem alguns casos. E aí ele pode, enquanto ele está sendo curado, ele vai dizer: Deus, eu te amo, eu quero servir ao Senhor. Mas se não for exposto para ele o evangelho, após sair do câncer terminal, se ele não for encontrado por Cristo verdadeiramente, depois que ele voltar a viver a vida normal, de nada adiantou, ele vai continuar vivendo e fazendo aquilo que fazia. A família do homem pode ser possessa de demônio. E aí, alguém pode ir lá e em nome de Jesus expulsar os demônios, mas se esse homem não reconhecer aquilo que Jesus é, através da pregação do evangelho, quando essa pessoa virar as costas, tudo volta ao normal. Por quê? Porque o que pode transformar o homem é só a pregação do evangelho. E além dos ensinos de Jesus à multidão, a Bíblia diz que ele também deixou mandamentos aos seus discípulos. Isso ele diz no versículo 2, comigo, versículo 2 de Atos 1, diz assim: até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Aqui não está dizendo de um mandamento, está dizendo alguns mandamentos. Quais são eles? Por exemplo, em João 13:34, Jesus nos orienta a amar uns aos outros. Talvez seja o mais difícil. Eu estava conversando com a Alana ontem em casa que uma mulher foi no salão e perguntando para ela: como é que eu vou amar alguém que faz mal ao outro? Falando sobre essas fraudes fiscal toda aí, de milhões e bilhões. Como é que eu vou amar alguém que frauda o outro? Como é que eu vou amar alguém que faz algum mal para o outro? É simples, no sentido poético. Porque o que Jesus ensina? Amais uns aos outros como eu vos amei, não é isso? Aí qual que é a resposta para essa pergunta? Quando Jesus te amou, você valia alguma coisa? Quando Jesus te encontrou, você valia alguma coisa? Jesus não te amou por aquilo que você é, Ele te amou por aquilo que Ele é. Portanto, se quisermos amar ao próximo como Jesus nos amou, nós não podemos amar ao próximo por aquilo que ele faz ou por aquilo que ele é. Nós temos que amar ao próximo por aquilo que nós temos nos tornado, parecidos com Jesus. E aí nós conseguimos amar ao próximo. Isso é na igreja pentecostal. Amar uns aos outros. Talvez seja o mandamento mais difícil, mas foi o mandamento que Jesus ensinou. Tanto é que os discípulos perderam cabeça, foram crucificados, foram apedrejados, foram lançados de grandes alturas, foram colocados em fornalha fervendo. Tanto é que os discípulos passaram por muito tempo sofrendo por amor ao outro, davam a sua vida por amor ao outro. Outro ensinamento de Jesus: permanecer unidos e em oração, em Lucas 24:49. Outro mandamento de Jesus: fazer discípulos. Outro mandamento de Jesus: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deixou os seus mandamentos, olha só, e esses mandamentos não pararam nos apóstolos, ou pelo menos não deveria parar. Os mandamentos de Jesus não pararam nos apóstolos, ou pelo menos não poderiam parar. Por quê? Porque foram esses mandamentos, aliados à pregação do Evangelho, que fez com que nós chegássemos até os dias de hoje. Esses mandamentos de Jesus devem fazer parte da vida de todo cristão. E aqui fica a pergunta: você tem sido um obediente dos mandamentos de Jesus? Na semana passada, por exemplo, você conseguiu praticar o amor ao próximo? Não responda. Na semana passada, você conseguiu permanecer em oração? Também não responda. Você tem feito algum discípulo? Também não responda. São mandamentos de Jesus, e eles não podem parar nos apóstolos, eles têm que atravessar, ou atravessaram. A igreja está aí há mais de 2000 anos, fazendo a mesma coisa, irmão, é o que eu sempre falo: não precisa inventar a roda. A roda já foi criada há muito tempo, e a roda é o Evangelho. Não precisa inventar a roda. O Evangelho prega o Evangelho ao ímpio, o ímpio ouve o Evangelho, o Espírito Santo trabalha naquele que ele quer, ele crê, confessa, é uma nova vida. Bora para o próximo. É essa a minha crítica, e talvez os outros sermões passados foram essa crítica toda.
na tentativa de tentar abrir o olho de alguém, dizendo: nós não precisamos de todo esse fuzuê. Nós não precisamos inventar a roda, nós não precisamos criar movimentos, nós não precisamos criar a experiência do cliente. Não! O Evangelho é suficiente. Fazermos aquilo que Jesus nos mandou fazer é o suficiente. Isso é o suficiente. Obedecer os mandamentos de Jesus deve fazer parte da vida de todo cristão. E após isso, Lucas fala sobre a ressurreição comprovada de Jesus. No versículo 3 de Atos 1, diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias, falando sobre as coisas relacionadas ao reino de Deus. Como ele está explicando e tentando comprovar para Teófilo que Jesus de fato era o Messias, ele diz que a ressurreição de Jesus era crucial como prova do cristianismo. Presta atenção, irmãos. Se Jesus tivesse só morrido, ainda que de forma gloriosa, ainda que o véu tivesse rasgado, ainda que 3 horas da tarde tivesse se tornado noite, como foi, e Jesus não tivesse ressuscitado, ele não seria o Messias. Se Jesus tivesse só desaparecido no tempo, imagina, os romanos foram lá prender Jesus no topo do monte, aí de repente Jesus toca uma pílula mágica e some, e aí de repente ele não é visto mais, e aí depois ele volta aos seus discípulos já transformado. Como ele é Deus, ele teria poder para isso, mas não tivesse passado pela morte, ele também não seria o Messias. Ser o Messias exigia Jesus ter passado pela morte e pela ressurreição e não ter morrido de novo. Essa é a prova de que Jesus era o Messias. E Lucas deixa tão comprovado que ele não só morreu, mas também ressuscitou e subiu aos céus durante 40 dias. E aí nós temos algumas evidências de que Jesus, de fato, ressuscitou. E a principal delas, irmãos, nós já falamos sobre isso na série Jesus, mas eu quero repetir a principal dessas evidências, que é as testemunhas que presenciaram que Jesus ressuscitou. Em João 20, no versículo 11, a Bíblia diz que Maria Madalena viu Jesus ressurreto. Em Mateus 28, versículo 8, a Bíblia diz que as outras Marias, as outras mulheres que estavam com Maria, viram Jesus ressurreto. Em Lucas 24, 34, a Bíblia diz que Pedro viu Jesus ressurreto. Em Lucas 24, 13, a Bíblia disse que os discípulos do caminho de Emaús, lembra? Eles caminhando ao caminho de Emaús, tristes porque Jesus havia morrido. E de repente aparece um homem caminhando com eles. E eles dizem: não está sabendo o que aconteceu? Não, mataram o mestre. Mataram o nosso grande profeta, aquele que dizia ser o Messias. E aí a Bíblia diz que Jesus continua andando com eles, entra na casa deles, mas no partir do pão ele some. Aí eles olham um para o outro e dizem: era ele. Aí voltam correndo para a cidade para dizer que ele havia ressuscitado. Em João 20, 19, a Bíblia diz que Jesus aparece aos discípulos sem Tomé. Em João 20, 24, a Bíblia diz que Jesus apareceu aos discípulos com Tomé presente, porque na primeira aparição, não sei o que Tomé estava fazendo, mas não estava lá. Aí quando Tomé chega, os discípulos dizem para ele: deu mole, saiu, Jesus apareceu. Ele diz: não acredito, só acredito se ele aparecer de novo. Aí a Bíblia diz que certo tempo depois, Jesus aparece, dá a mão, dá ao lado e diz: coloca a mão e vê se não sou eu de fato. Em João 21, a Bíblia diz que Jesus aparece a 7 discípulos no mar da Galileia. Em Mateus 28, 16, a Bíblia diz que Jesus aparece aos 11 discípulos no Monte da Galileia, onde ele dá a grande comissão. Em 1 Coríntios 15, 6, Paulo diz que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, ainda nos 40 dias, de uma vez só. Em 1 Coríntios 7, a Bíblia diz que Jesus apareceu a Tiago. Em Lucas 24, a Bíblia diz que Jesus apareceu aos apóstolos em sua ascensão. Preste atenção. Existe um ditado que diz que onde há fumaça, há fogo. E no caso da ressurreição de Jesus,
o que não falta é fumaça. Se você precisar processar o seu trabalho, por exemplo, você fez hora extra e seu patrão não te pagou. Você fez desvio de função e o seu patrão não te pagou. Não estou te induzindo a fazer nada. Mas se você fizer qualquer coisa que na hora do recebimento, na hora de receber, o patrão disser, não vou te pagar, você não tem prova do que fez. Se eu não me engano, 2 ou 3 testemunhas são o suficiente para provar que você fez. Vai chegar no juiz e vai levar as testemunhas e dizer, aqui ó, minha prova que eu fiz. As pessoas estão de prova que eu fiz. Aí, de repente, o juiz vai aceitar as testemunhas que estão lá a seu favor. Se na justiça vale isso, 2 ou 3 testemunhas, olha o tanto de testemunhas que nós temos que Jesus, de fato, ressurgiu. Provas incontestáveis que, de fato, Jesus ressurgiu. E aí, após a sua ressurreição, o que a Bíblia fala que Jesus faz? Porque se ele ressurgiu, ele fez alguma coisa. Primeiro, ele testifica a fé dos seus seguidores. Segundo, ele ergue a Pedro novamente, que seria talvez um dos precursores na pregação do Evangelho. E aí ele principalmente fala as coisas referentes ao reino de Deus. E aí agora tem um quê a mais. Porque ele está pregando sobre as coisas do reino de Deus, porém, agora ele já tinha morrido e ressuscitado. Agora imagine o olhar dos discípulos, porque antes talvez poderia haver dúvida, sim ou não, irmão? Olha só, um cara dizendo que ele era o Messias, um cara dizendo que ele tinha poder de morrer e ressuscitar ao 3º dia, mas agora ele não está dizendo mais que ele poderia fazer, agora foi alguém que fez. E aí talvez poderia haver dúvidas, não porque Jesus poderia mentir, mas sim porque o coração dos discípulos era duro demais e não poderia ter fé o suficiente para absorver que ele era o Messias. Mas após a ressurreição, irmão, acabam-se todas as dúvidas. E todos os discípulos têm a certeza de que Jesus era o Messias. Mas após os 40 dias, chega o momento de Jesus subir aos céus. E nesse texto que lemos, ele deixa o último mandamento. Versículos 4 e 5 de Atos, diz assim. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a vontade do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A promessa de Jesus agora é outra. Qual? Que eles seriam batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Agora essa promessa contém algumas nuances. Primeiro, Jesus diz o que os discípulos teriam que fazer para que o Espírito Santo viesse sobre eles. E qual é a primeira coisa que eles não devem fazer? Se afastar de Jerusalém. Ele diz, o Espírito Santo virá sobre vocês. Mas tem uma coisa, o quê? Não se afastem de Jerusalém. E por quê, irmão? Porque Jerusalém era a capital de Israel. E dali a poucas semanas aconteceria a festa das semanas, que marcava o fim da colheita do trigo e o início das ofertas de gratidão. Era uma festa movimentada. Não para os discípulos, mas para Deus. Aquela data e aquele local eram perfeitos para que a promessa de Jesus pudesse se cumprir. Não para os discípulos talvez, mas para Deus era a data perfeita para que aquilo que Jesus disse pudesse se cumprir. E o que Jesus disse? Está lá em João 14, abra comigo, João 14, versículo 15 ao 17. João capítulo 14, do versículo 15 ao 17. A palavra do Senhor diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem,
porque ele habita com vocês e estará com vocês. Jesus diz que eu vou, mas deixarei um consolador, Deus me livre. Deixarei um consolador. E no original a palavra consolador é outro igual a mim. A palavra consolador quer dizer eu vou, mas vou deixar outro. Como? Outro igual a mim. Outro que tem a minha mesma essência. O que ele estava dizendo que era necessário que ele morresse? Para quê? Para pagar os pecados do povo. Porém, a partir daquele momento, ele não estaria corporalmente com os seus, mas teria outra pessoa conosco, que seria o Espírito Santo. Agora, não fora como alguém visível, como Jesus era, porque Jesus era visível enquanto esteve na terra, mas agora alguém dentro, como um que transforma. Agora, Deus não estaria mais fora como Jesus estava, mas ele estaria dentro, nos transformando dia após dia. E Jesus diz mais, ele diz que João Batista batizou com água para arrependimento, porém, aquela missão de João Batista, o que João Batista fazia, que era batismo com água, não serviria, porque só o Espírito Santo poderia os batizar da forma que de fato eles necessitavam. Agora preste atenção, irmãos. Todos aqueles homens precisavam serem batizados no Espírito Santo. Mas se pararmos para pensar, eu quero que você abra comigo no livro de João, capítulo 20, 19, que tem um texto que pode abrir um problema em nosso coração e nossa mente. João 20, 19 ao 22. Acontece outra coisa concernente ao Espírito Santo, que diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, domingo, estando trancadas as portas da casa aonde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Havendo dito isso, soprou, repita comigo, soprou sobre eles o Espírito e lhes disse: receba o Espírito Santo. Mas ele não disse lá agora que eles tinham que ficar em Jerusalém para receber o batismo. Mas em João 20, antes de tudo, ele sopra o Espírito sobre os discípulos. Qual é a lógica disso? A lógica é que, no livro de Gênesis, capítulo 6, a Bíblia diz que Deus tira o seu Espírito de sobre a terra. O Espírito de Deus não ia agir mais com os homens, devido à tamanha maldade que havia no coração do homem. Então, a partir daquele momento de Gênesis 6, antes do dilúvio, o Espírito Santo vinha como alguém pontual. Como eu gosto sempre de citar Sansão, por exemplo. Como é a história de Sansão? O Espírito Santo vinha, aí ele matava um tanto de gente, aí o Espírito Santo saía. Aí Sansão tinha que resolver outro problema com os filisteus, o Espírito Santo vinha, resolvia, matava todo mundo, depois o Espírito Santo saía. Como a gente prova isso? Simples. Quando ele conta o segredo para Dalila lá e Dalila corta as tranças, a Bíblia diz que ele se levanta e o Espírito do Senhor não era mais com ele. Ou seja, pontual. Vinha, operava, voltava. Vinha, operava, voltava. O Espírito não habitava mais com o homem. Mas a partir daquele sopro de Jesus, Jesus estava dizendo que, a partir daquele momento, o Espírito Santo estaria conosco para todo sempre. Não fora, mas dentro. O que é isso? Em João 20, o Espírito Santo é o selo da salvação. Em João 20, o Espírito Santo é aquele que testifica que fomos salvos. Não existe um salvo na face da terra que não seja habitado pelo Espírito Santo. Paulo diz isso em sua carta aos Coríntios, que agora nós não somos visitação, somos a habitação. Das duas, uma. A pessoa diz, sou salvo, mas não tenho o Espírito, não tem como. Ou você é salvo, ou você não tem o Espírito. As duas coisas juntas não tem jeito.
Porque todo salvo tem o selo do Espírito Santo. Porém, o que Jesus fala parece alguma coisa além do selo. Todos são selados. Todos salvos são selados. Mas parece o que Jesus está dizendo além do selo que já foi em João 20, vocês precisam ser batizados. E a palavra batismo significa imersão. A palavra batismo significa imersão. O que Jesus está dizendo você já tem o Espírito como selo de salvação, mas para fazer aquilo que vocês vão fazer, vocês precisam estar imersos no Espírito. Para fazer aquilo que vocês vão fazer, não adianta o selo, vocês precisam estar imersos, submersos no Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso nos próximos episódios da série, sobre essa questão do batismo, como o que acontece, se existe distinção entre a salvação, mas existe o selo do Espírito que nos sela para a salvação, e todo salvo é habitado pelo Espírito. Mas existe um momento que devemos ser imersos, e Jesus está dizendo, vocês devem ficar em Jerusalém até que sejam imersos, batizados, cheios, transbordantes do Espírito Santo. Para fazer o que vocês vão fazer, vocês não podem ser como os outros. Para andar aonde vocês vão andar, vocês não podem ser como os outros. Vocês precisam estar imersos no Espírito Santo. Está comigo, irmão? Amém. Essa é a promessa do Espírito Santo. E baseado nisso, nós vamos para algumas aplicações práticas. Eu quero que o Júnior me acompanhe, por favor. E a primeira coisa que nós devemos entender sobre esse texto que lemos é que Deus nunca nos abandonou. Deus nunca nos abandonou. Olha só, apesar da maldade do homem pós-queda, ou melhor, no exato momento que o homem cai no paraíso, Deus o resgata. No exato momento que Deus cai no paraíso, Deus vem com um resgate. Como eu provo isso? A Bíblia diz que o homem peca. E aí ele ouve a Deus chegar no paraíso, a voz de Deus, passear pelo paraíso. A Bíblia diz assim. Aí o que o homem faz? Adão e Eva se esconde. Como? Folha. Folha de figo, sei lá de quê. Inventei o figo aqui agora, a Bíblia não fala. Se esconde com folhas. Aí Deus desce com serenidade de um pai e diz, mulher, está aqui suas consequências. Homem, está aqui suas consequências. Serpente, diabo, estão aqui suas consequências. Porém, Deus não expulsa o homem do jardim vestido de folha. Deus, após a caída do homem no Éden, ele não deixa com que o homem se esconda com folhas. Preste atenção. A única forma do pecado do homem ser perdoado é com derramamento de sangue. A prova de que Deus resgata o homem no exato momento que ele cai é que Deus não despede o homem com folhas, ele mata um cordeiro. Ele mata um animal. E aí ele tira as vestes do animal e veste o homem com as peles do animal. Dizendo, pecaram, erraram, comeram do fruto que não era para comer, mas eu já providenciei o resgate. Vocês não deveriam ter feito isso, mas eu já providenciei o resgate. O animal que foi morto no Éden era a representação do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. O animal que Deus mata no Éden é a representação do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Olha só, não existe perdão de pecado com folha.
A única forma de perdão de pecado é com derramamento de sangue. E Deus resgata o homem no exato momento da queda. Outro momento que Deus resgata o homem, quando o homem se corrompe ao ponto de Deus ter se arrependido e querer destruir a terra, que é o que a Bíblia diz em Gênesis 6. Aí Deus se ira com o homem e diz, vou destruir todo mundo. E aí, antes de destruir todo mundo, ele acha graça em um homem. Que homem? Noé. Aí ele diz, Noé, pega a sua família, constrói um barco e eu vou fazer de você o homem que vai reconstruir a terra juntamente com a sua família. A pergunta que fica é, Deus poderia ter destruído a Noé e a todo mundo junto e ter feito novamente tudo surgir do nada? Sim ou não? Mas Deus cuidou de Noé até então e disse, vou fazer de você o homem que vai reconstruir a terra. Presta atenção, durante todo o Antigo Testamento, Deus estava com o povo. Quando Jesus se manifesta e vem habitar, ou como diz o livro de João, capítulo 1, tabernacular juntamente com os homens, ele esteve guardando os seus, e ele mesmo diz isso. Ele diz, eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu. Ou seja, Deus estava conosco enquanto Jesus caminhava perante os homens. E quando o Espírito Santo nos é dado como selo para a salvação e poder para anunciar o Evangelho, é mais uma prova de que Deus nunca, jamais nos abandonou. Muitos dizem que quando chegar no céu, a pergunta que fica, quando chegar no céu, você vai procurar quem primeiro? Moisés, Abraão, Davi, quem? Você vai procurar quem para saber como que era ser usado por Deus? Pô, Moisés abriu o mar vermelho. Tá maluco? Abraão saiu sem nada e construiu um povo. Eu quero ver esse cara para saber como era ser usado por Deus. Davi andou com Deus e fez o que a vontade de Deus, ainda sendo um pecador. Eu quero saber desses homens do Antigo Testamento como que era andar com Deus. Mas olha só, a reflexão que devemos ter é que pode ser que quando nós chegarmos lá, pode ser que esses homens virão até nós perguntando como era ser habitado pelo próprio Deus. Esses homens viam Deus fazer por fora, mar abrindo, dilúvio, guerras sendo ganha com um anjo, sem fazer nada. Fica parado aí, faz nada não. Deixa que os anjos ganhem a guerra. Esses homens viram coisas incríveis. E pode ser, não estou dizendo que a Bíblia não me dá margem para isso, mas pode ser que ao chegarmos lá, esses homens vão dizer, conta para nós. Nós vimos Deus fazer coisas grandiosas, mas como era ser habitado por Ele? O Espírito Santo nunca nos abandonou. Segunda coisa, o Espírito Santo não é direcionado por nós, mas nós que somos direcionados por Ele. Muitas pessoas pensam que coordenam o Espírito Santo, mas na verdade nós somos coordenados por Ele. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 diz assim, mas um só é o mesmo Espírito, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. Olha só, nós não temos poder de coordenar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que coordena nossas vidas, ou pelo menos deveria ser assim. E aqui fica a pergunta que não quer calar. Nós temos pedido a orientação do Espírito para tomar as decisões importantes de nossa vida? Ou a tomamos e depois colocamos para Ele tentar resolver algum problema que nós mesmo criamos? Nas decisões que você tem que tomar em sua vida, você tem orado pedindo, Deus, Espírito Santo, o meu coração quer isso, mas qual é a sua vontade? Porque Paulo diz a Romanos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E ainda que a vontade perfeita de Deus não seja para nós, é perfeita para Ele. É só observarmos a vida de Jesus. Por exemplo, na boa vontade, Jesus estava nascendo e pregando
perante aqueles que estavam ao seu redor, pregando em Jerusalém. Talvez na agradável vontade, Jesus estava orando ao Pai, o tempo todo buscando essa conexão, e orando e fazendo milagres e prodígios. Mas na perfeita vontade de Deus, Jesus disse: se possível, aparta de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha, mas a sua. É duro, irmão. Porque a decisão do nosso coração, às vezes, parece ser a mais assertiva. Tomar conselho com um amigo, talvez, parece ser o mais assertivo. Mas orar ao Espírito e obedecer à vontade dEle, mesmo não sendo a nossa. Quando nós dizemos, eu quero fazer, e aí o Espírito Santo diz, não vai não. Aí você diz, eu quero, ele diz, mas não é para ir. Aí esse conflito, eu gosto de usar a analogia que carro com 2 motoristas, a batida não acerta. Porque cada um vê de um ponto de vista diferente. Quem é motorista sabe disso, é terrível andar do lado do carona. Anda atrás, anda no porta-mala, em qualquer lugar, menos do lado do carona. Porque não tem nada pior do que andar do lado do carona, porque a pessoa está vendo um lugar que é impossível. Eu trabalhava com um amigo meu, eu já era meu cliente, mas nós tínhamos um emprego de uniforme. Alguns conhecem o Pablo, psicopata. A gente trabalhava com um uniforme e tínhamos que chegar no centro da cidade em 15 minutos para comprar malha, senão a loja ia fechar. Ele ia daqui lá em 13. E eu caçando o freio, o acelerador, o freio de mão, um anjo, qualquer coisa para me salvar. Porque passava em lugar impossível. A minha vontade era parar. Se eu tivesse pedal de freio volante, nós teríamos batido na certa. É a mesma condição que temos quando queremos dirigir a nossa vida. Quando dissemos que já entregamos ela para o Espírito. Digo, a minha vida é sua, mas deixa eu dirigir de vez em quando. Deus, minha família é sua, mas só de vez em quando deixa eu dirigir. Deus, a minha empresa é sua, mas só para variar, deixa eu dirigir. Normalmente são nesses momentos em que nossa vida vai de mal a pior. Quando queremos pegar o motorista, a quem nós já dissemos que entregamos a direção de nossa vida. Terceira e última coisa. Existem coisas em nossas vidas que só poderão ser feitas quando estivermos imersos no Espírito. Eu digo imersos. Para os discípulos, a missão de pregar o Evangelho e levá-lo ao mundo era difícil demais, irmão. Porém, com a ajuda do Espírito, nós estamos aqui há mais de 2000 anos, falando a mesma coisa que eles falaram e pregando a mesma coisa que eles pregaram. Sem a ajuda do Espírito Santo, era impossível. Os discípulos não poderiam ser um crente morno. Os discípulos não poderiam ser um crente mais ou menos. Os discípulos não poderiam ser um crente que faz às vezes e não faz quase nunca. Não, eles tinham que ser alguém imersos, cheios, apoderados do Espírito Santo. Eles só conseguiram anunciar o Evangelho de uma forma viva e eficaz porque estavam imersos no Espírito. Vamos falar sobre isso mais para frente, mas uma coisa é estar habitado, irmão. Outra coisa é estar completamente preenchido pelo poder de Deus. E eu não digo de perder sentidos, tá bom? Eu não digo de correr de forma desordenada. Eu não estou dizendo de ficar igual um maluco rodando. Não estou dizendo sobre isso não, irmão. Eu estou dizendo de estarmos imersos nele, a ponto de que tudo o que fizermos, seja ele dominando as nossas vidas. A simples oração pela manhã, irmão, se você nunca sentiu isso, se você nunca esteve próximo disso, experimente estar imerso no Espírito, a acordar pela manhã, a simples oração pela manhã, parece que te dá um fôlego novo de vida. Às vezes mergulhado em problemas, em dificuldades, em aflições, mas a simples oração pela manhã, parece que é Deus te revigorando, te dando força para vencer mais um dia, te dando força para falar do amor dele mais um dia. Às vezes no trabalho está mal, às vezes a pessoa no trabalho está perseguindo, tipo o Valdomiro Santiago. Às vezes no trabalho as coisas não estão fluindo como deveriam fluir. Talvez a empresa está mal às vezes, mas já experimentou, está tão imerso no Senhor para ouvir a voz dele de forma sensível. É piscina. Já viu piscina?
Quando você está na piscina, e aí quanto mais raso você está, mais você ouve a voz do povo. Música alta, gente gritando, gente correndo. Quanto mais você mergulha, menos importa o que está acontecendo lá em cima. Enquanto você está na margem, na praia, viu? Está na beira da praia, todo mundo falando. Quanto mais você vai se afastando, mais você começa a refletir. Às vezes até loucuras, mas está tudo bem. Assim, ó, imergir no Espírito Santo é fazer com que a voz dele esteja perceptível, ao ponto que nenhuma voz externa possa te fazer perder o foco daquilo que ele já te disse. Porque quando estamos ouvindo pessoas demais, aquilo que o Espírito Santo falou pode ser apagado. Ele disse uma coisa, saímos de casa e é isso mesmo, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou sair. Mas aí quando nós saímos de casa e nos deparamos com pessoas, as pessoas dizem, não vai, não faz, não é. Volta para casa triste, cabisbaixo. Desde o café da manhã ao trabalho, ao anunciar as boas novas, devemos estar imersos no Espírito, porque para que a vontade dele possa ser feita e para que ele possa ser revelado através de nós. E o meu pedido para você essa noite é: peça para que o Espírito Santo te preencha por completo. Peça para que ele te mantenha cheio, transbordando, para que não possamos viver e tomar decisões conforme nossas frustrações, mas conforme a vontade dele. Imersos no Espírito. A promessa de Jesus é: fiquem aí, até que sejam imersos, batizados, aprofundados no Espírito Santo, porque existem coisas em nossas vidas que nós só conseguiremos fazer no momento em que estivermos imersos no Espírito Santo. Fique de pé no seu lugar. Talvez uma semana de desafio, irmão. Talvez uma semana de problema que você já está prevendo. Final de mês, meio de mês para frente, é só para trás. Eu sei que é. E talvez você está desesperado. E eu estou falando isso mais para mim do que para vocês, talvez. Talvez o coração aflito, mal. Aí o Espírito Santo está nos convidando. Que tal, nessa semana mais difícil, você se imergir mais? Que tal, nessa semana mais difícil, você estar mais perto? Nós te louvamos. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito derramado sobre nós. O que eu quero te pedir, Pai, é para que nós possamos entender os teus propósitos e os teus desígnios. E para isso, por vezes, nós precisamos estar imersos. Por vezes, nós precisamos nos aprofundar. E é isso que eu quero te pedir essa noite. Nos aprofunde. Nos faça tomar decisões conforme a tua vontade. Nos faça viver a nossa vida conforme o teu querer, Pai. E que essa igreja, que nossas vidas possam ser movidas pelo poder do teu Espírito. Que não possamos ser movidos por nós mesmos, em nosso casamento, em nossa família, em nosso trabalho, mas que possamos ser movidos segundo a tua vontade, segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade. Ainda que não seja a nossa, mas nós queremos tomar as decisões que o Senhor permitir que tomemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você pode, aplauda Jesus no seu lugar.